Tom Salles, eu estou crescendo todo dia e quero te ajudar a crescer também. O cara me fez correr. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Tom Salles, o canal do desenvolvimento pessoal. E hoje eu estou aqui no Parque Bruno Covas para falar sobre empreendedorismo com um cara que para mim é referência nessa questão de esporte, nessa questão de vida, desenvolvimento pessoal. E é um cara que eu conheço há pouco tempo, mas já admiro bastante, tem me ajudado muito a tirar as ideias do papel, criar conteúdo. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre empreendedorismo paralelo. E aí, Joe, então, tudo bom? Bora lá, Tom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, cara. Cara, que honra. Tô bastante feliz com essa oportunidade aqui. É sempre um privilégio falar sobre aquilo que eu sou apaixonado, né? Sim, com Então, para quem não sabe, eu tenho um projeto chamado Ao Menos 1 km. Esse projeto vai impactar, já tem impactado muitas vidas, mas vai impactar ainda mais. Pode impactar a sua vida também, viu? Com certeza. Explica um pouquinho pra gente depois sobre esse assunto. Então, para vocês entenderem, o projeto Ao Menos 1 km nada mais é do que uma comunidade de corrida. Mas, Joe, o objetivo é fazer com que as pessoas corram sem parar? Não. O objetivo do Ao Menos 1 km é caminhar com as pessoas para curar, salvar e, de preferência, o mais importante, a gente não quer que as pessoas, de fato, saiam aqui desesperadas, com muito volume de treino, nada disso. A gente quer caminhar juntos, corrermos juntos. O Ao Menos 1 km você só precisa começar. E é exatamente isso que a gente quer levar para as pessoas, né? Sim, com que certeza. as pessoas começam a fazer alguma coisa, Sim. de alguma forma. O Ao Menos 1 km tem essa intenção. Cara, isso é muito legal, porque quando a gente fala de empreendedorismo, é importante a gente saber responder essa questão, né? Qual que é o propósito Exato. da sua empresa? E a gente já tá vendo aqui que é de ajudar pessoas, abençoar pessoas, não é só algo visando o lucro, né? Não, zero. E assim, eu sei que hoje você é CLT. Eu sou CLT. Você é CLT também. Cara, a gente chama isso de empreendedorismo paralelo, né? As pessoas, elas querem empreender em algum momento, mas ela trabalha no CLT, não tem como simplesmente chegar, pedir demissão. Em alguns casos, a pessoa tem até um salário muito bom, então ela tem uma algema, só que é uma algema de ouro, então ela não fala, pô, eu não consigo sair, como é que eu vou viver? Então, em algum momento da vida, você vai ter que ali conciliar os dois, colocar os pés, um pé em cada canoa e seguindo. E aí é muito difícil, porque no seu trabalho, no dia que você fizer isso, se você não tomar cuidado, as pessoas percebem quando a sua mente tá dividida. Tá focado em outro negócio. Então, o grande desafio é você tá no seu trabalho, virou a chave, à noite você vai empreender. É isso. Cara, como é que você tá conseguindo fazer isso? Cara, é um grande desafio, né? Com Empreender certeza. paralelamente ali, ele é um desafio, né? Porque tem aquela questão da demanda do seu trabalho, que é como você é CLT, e aí no final do dia você tem que acabar focando em um outro negócio. O que eu costumo falar é que você precisa respeitar os tempos. Então, por exemplo, eu demorei muito para fazer isso, mas naquele momento que eu decidi começar a empreender paralelamente, eu tinha a certeza que aquele era o momento de investir, de se dedicar, mas mais do que isso também, de fato começar a avançar gradativamente. Então, qual é o maior desafio? Eu acho que mais do que você conciliar dois negócios, porque acaba sendo isso, é você entender o teu real propósito, até onde eu quero chegar. Então, por exemplo, comigo, eu determinei metas, então a curto, médio e longo prazo o que eu quero fazer. E eu acredito que esse é o negócio para você fazer algo com muita excelência. É a sua dedicação, mas mais do que isso, você ter o processo muito bem organizado. Eu sou gestor de processos e o que eu sempre falo é, as pessoas precisam determinar metas e entender ali qual o caminho que ela vai percorrer. Então eu tinha começo, meio e o fim para começar essa jornada. E é basicamente isso que eu sugiro para todo mundo. Faça isso com muita calma, respeitando os seus tempos, seus limites e principalmente a sua mente. Muito bom, essa parte que você falou sobre esperar é muito importante, né? A galera chega aos 30 anos de idade, sei lá, e fica desesperado. Cara, preciso mudar de vida, preciso empreender, preciso fazer alguma coisa. Sim. E a gente precisa entender também que cada um tem um tempo, né? E respeitar isso, né? Com certeza, cada um tem uma história, cada um tem um contexto de vida diferente. Hoje, no meu caso, por exemplo, eu sou casado, eu tenho um filho. Isso conta muito. Conta muito. O tempo, a disponibilidade é totalmente diferente, né, cara? Ô Tom, mas assim, ó, vou aproveitar aqui que é seu canal, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em empreender, você começa a mensurar ali a médio e curto prazo, quando que você vai fazer isso? Claro, sim, cara, com certeza. A vontade pra agora, né? Pra agora, né? E às vezes a gente fica na dúvida, e eu tenho conversado muito com muitas pessoas referente a esse tema.
e as pessoas elas sabem que tem o potencial, Sim. que tem um potencial, que sabe que pode gerar dinheiro de alguma forma, Sim. uma vida, um outro emprego, uma vida diferente, mas não sabe por onde começar e o que fazer. Então assim, aí eu volto a pergunta para você, quando que você teve essa certeza que fala, cara, esse daí, esse é o propósito, é aí que eu vou seguir esse caminho? Eu acho que você vai gostar disso, porque assim, ó, como nós somos cristãos, né? Claro. A gente sempre ora ao Senhor sobre todas as coisas. E essa decisão, ela foi muito pensada e muito cuidadosamente orada ao Senhor para que fosse do tempo dele e não no meu. Sim. Então eu comecei a perceber que eu conseguia fazer isso através da corrida, que é algo que eu sou apaixonado e é algo que me curou. Então, para quem não sabe, quando foi de fato a intenção de agora é o momento? Na verdade, foi numa fase muito difícil da minha vida. Eu tive uma síndrome de burnout, de esgotamento mental, e eu comecei a correr. E quando eu comecei a correr, eu comecei a entender que o esporte cura. E eu sempre fui muito apaixonado pelo esporte. Então, o que eu pensei? Cara, eu vou usar isso para impactar o máximo de pessoas que eu puder. Então, eu gerei uma corrida e através dessa corrida foi o start para agora é o momento. Então, foi após eu fazer a primeira corrida com todo mundo que eu comecei a identificar que assim, ó, cara, agora a gente vai. Sim. Vai dar certo, esse é o momento e tamo junto. Acho que foi isso. Participei dessa corrida. Ele tava aqui. Tava muito legal. Isso que você falou, tipo, é muito interessante, principalmente para responder essa pergunta, porque assim, você tá falando de uma dor sua. Exato. É algo que você viveu. E às vezes Deus permite que a gente viva algumas dores, algumas situações, para lá na frente usar essa dor para abençoar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. E você então percebeu que o esporte era a cura, esporte era então. Isso é muito legal, cara, que agora você tem lugar de fala. Porque minha maior preocupação de fazer um negócio era eu não ter autonomia de falar daquilo. Então, quando eu tive esse grande esgotamento mental, o que eu pensei foi assim, cara, eu sei o que as pessoas estão falando. Então, quando as pessoas falam sobre esgotamento, sobre crise de ansiedade ou sobre o ambiente da depressão, eu tenho um lugar de fala porque, teoricamente, cara, eu vivi isso. Sim. Então, isso foi muito difícil. Foi uma das piores fases da minha vida. Mas hoje, cara, quando eu chego em casa, eu leio mensagens, as pessoas falam assim, ó, cara, hoje eu corri e eu tô bem, eu tô evoluindo gradativamente, isso tem me curado. Você sabe por que você passou isso. E é totalmente diferente quando uma pessoa a pessoa tá em depressão. Ah, vai, abre a janela aí, deixa a luz do dia entrar, vai fazer uma atividade, vai fazer alguma coisa, mas a pessoa ela não fez aquilo, ela nunca passou por aquilo. Exato. Né? Então, agora você chega e fala, cara, eu já passei por isso, eu já estive nesse lugar e eu resolvi dessa forma. Então, é uma coisa tão legal quando a gente coloca o empreendedorismo e o propósito junto. Sim. Né? Quando você fala, cara, isso aqui pode mudar a minha vida, eu posso viver disso daqui, mas não é só pelo dinheiro. Não é mesmo. É pelo valor, pelo propósito, pelo aquilo que as pessoas podem serem abençoadas, né? Esse é o caminho. E aonde você quer chegar, cara, com ao menos um KM? Eu quero que nós possamos ser um grupo, uma comunidade que mais do que corra, não é só correr, mas que as pessoas sejam impactadas e curadas para avançar e alcançar outras pessoas. Ao menos um KM nada mais é do que um programa para impactar a vida de outras pessoas, a serem curadas. Show. E qual que é a mensagem que você deixa para quem está nesse momento de transição de carreira, que entende que precisa ir para o paralelo ali e empreender? Qual que é o seu melhor conselho para essa galera? Eu sempre falo que como gestor e como administrador respeite seu tempo, isso é super mega importante, respeite sua mente, isso é fundamental, você precisa estar bem. E como a gente sempre fala, não dá para você empreender se seu CPF não esteja forte. Para você ter um CNPJ, o CPF precisa estar forte. Fortifique o CPF, fortifique você, sua mente, corpo e espírito, e de resto, cara, deixa nas mãos de Deus que Ele vai fazer com perfeição. Bora! É isso aí, irmão. Cara, obrigado. Deus abençoe. Muito sucesso aí. Tamo junto. Tenho certeza que esse vídeo, quando acontecer, ainda tá no começo, mas no futuro a gente vai enxergar isso daqui e falar, nossa... E a gente vai voltar aqui e gravar de novo. Vamos, vai ser bênção, cara. Obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto. Galera, bora. Se você curtiu, eu acho que mereceu demais um like, todos esses conselhos, tudo isso aqui que ele falou, que vale ouro. Então, começa a seguir a gente, começa a seguir o Ao Menos Um KM. Já aproveita, compartilha, comenta, segue, cara, divulga para os seus amigos. Essa história pode impactar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Sou o Tom Salles, eu estou crescendo todo dia e quero te ajudar a crescer também. O cara me fez correr.